paz do Senhor a todos vocês. Estamos iniciando mais um culto em adoração, em louvor ao nosso Deus. Meu irmão, é motivo de você se alegrar. Alegre-se, porque você tem direito a estar na presença de Deus. Esse direito foi conquistado lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu no meu e no seu lugar, ele conquistou para nós o livre acesso à presença do Pai. Vamos então aproveitar esse privilégio que nós temos de ter livre acesso à presença do nosso Deus para adorá-lo de todo o nosso coração. O Senhor não está à procura dos melhores cantores, das pessoas mais afinadas. Não, seria até bom que todos fossem, mas a gente sabe que não é assim. Nem todos foram chamados para a mesma coisa. Mas o Senhor ele está realmente esperando os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É isso que o Senhor mais está preocupado e procurando nesse exato momento. Então seja você, que eu e você possamos ser esses adoradores. Vamos agora ter um período de cânticos, que você adore ao Senhor. A letra vai aparecer aí para você. Se esforce, mesmo que você não conheça, se esforce para cantar, para adorar, para que possamos oferecer um culto juntos, mesmo à distância, que estejamos juntos adorando ao Senhor no mesmo propósito, na mesma fé, em nome de Jesus. Vamos então todos adorar ao Senhor? Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui e no só Espírito adoramos a ti. E no só Espírito adoramos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado seja bendito Jesus. Louvado sejas bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Sim, esperamos por ti, ó Senhor, e face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Um só rebanho, um só pastor. Sim, esperamos por ti, ó Senhor, e face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer.
saudosa lembrança. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele não posso viver.
Muito bem, amados irmãos, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema da mensagem de hoje é o segredo da generosidade. Eu queria que você me acompanhasse, vai aparecer aí na tela para você, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, um texto muito conhecido. Nós vamos ler apenas o versículo 38 mesmo. Diz assim: deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Até aqui. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos livrado. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que a nossa vida, Senhor, é passageira, um conto ligeiro, mas até chegar o dia em que o Senhor nos chamar, o Senhor, nós cremos, irá continuar, Senhor, nos guardando. E quando tivermos que ir, quando tivermos que partir deste mundo, sabemos que estaremos contigo. Esta é a promessa que nós esperamos, Senhor, esperamos confiantes, crendo no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, crendo que o Senhor, pelo teu grande amor, o Senhor nos amou de uma forma tão grande que o Senhor deu o seu Filho para morrer a nossa morte, morrer em nosso lugar. Muito obrigado pela vida eterna, pela salvação. Muito obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos, pelas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, também pelas tribulações que o Senhor permite cada um de nós passar, porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança, paciência em cada um de nós. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso ajudador. E te pedimos, continua, Espírito Santo, nos ajudando, nos guiando em toda a verdade. Continua consolando agora todos os que choram. Espírito Santo, que o Senhor possa me usar como instrumento nas tuas mãos, para pregar, para ministrar a tua palavra em cada coração. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós acabamos de ler um texto, Lucas 6,38, é um texto que é muito usado nas igrejas quando vão pedir ofertas, dízimos e coisas semelhantes. Mas se você olhar o contexto, algumas bíblias eles colocam até o título aí do contexto, do versículo 37 até o versículo 42, Jesus está falando sobre o julgamento ao próximo. No versículo 37 ele fala: não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Aí sim ele vem e diz: deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Então, você sabe que na Bíblia original, as escritas antigas, eles não tinham essa divisão que nós temos entre capítulos, versículos. Não, era um texto corrido. Então, se nós lêssemos esse trecho que nós lemos, a gente não teria como ler apenas o versículo 38, porque nem existia essa divisão, não existia números na Bíblia original. Isso foi um arranjo, uma organização que fizeram, uma forma de organizar a nossa leitura bíblica, né? Então, o contexto está falando sobre julgamento, sobre condenação, está falando sobre perdão, sobre misericórdia. O que nos leva a entender, porque tanto no versículo 37, como no versículo 39, que é o versículo que vem depois do versículo 38, ele fala sobre você guiar um cego que guia outro cego, ambos cairão no buraco. Então ele está falando, você não pode querer olhar para o problema dos outros quando você mesmo está com o mesmo problema. Você não pode querer ajudar alguém que está cego, sendo que você também está cego. Então não julgue, não condene, tenha compaixão, porque você também precisa de compaixão. Então nós podemos concluir que Jesus não estava nem falando de dinheiro, ele estava falando, deem o quê? Deem o perdão, deem a misericórdia, ao invés do julgamento, da condenação, porque da mesma forma vocês vão receber também perdão no momento em que vocês precisarem. E vocês vão receber numa boa medida, calcada. O que significa? Em algumas traduções fala recalcada, outras fala, quando você pega imagina você pega ali um cesto, ou você pega um saco e você está querendo encher ali de milho, de farinha, de algum produto, algum alimento. E aí, para caber mais, muitas vezes você dá aquela socada, aquela empurrada, aquela pressionada, e depois você sacode para quê? Para caber um pouco mais. Porque se você colocar ali uma quantidade e não fizer isso, vai caber menos.
Então, calcada, se você até olhar no dicionário, é quando você pressiona, quando você empurra para caber mais. Então fala, se você der, você receberá uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Então, primeiro você coloca, depois você soca, você empurra, depois você dá uma sacudida ali no recipiente, no saco, enfim, e depois vem a questão de transbordar. Então, você vai receber de volta de uma maneira transbordante, de uma maneira abundante na sua vida. Mas o contexto ele está falando sobre perdão, sobre misericórdia, sobre não julgar e não condenar as pessoas em coisas que muitas vezes nós também fazemos as mesmas coisas. Não podemos condenar, julgar erros que muitas vezes nós também cometemos. Julgamos os erros na vida das pessoas e esquecemos de julgar a nós mesmos, de examinar a nós mesmos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é parar de condenar, parar de julgar, trocar a condenação e o julgamento por perdão e misericórdia, porque também somos imperfeitos, porque também somos falhos e precisamos da misericórdia. Cedo ou tarde vamos precisar da compaixão de alguém, da misericórdia de alguém e, acima de tudo, da misericórdia de Deus. Mas nós podemos sim também aplicar esse texto, porque Jesus aqui ensina um princípio eterno, que pode englobar todo tipo de doação. Seja uma doação do perdão, como é o contexto, da misericórdia. Pode ser a doação de um talento que você tem um talento e coloca à disposição para servir e ajudar os outros. Então, a promessa que o Senhor faz é o seguinte: quando você doa, quando você entrega, quando você dá, sem interesse, sem cobrar nada de volta, naturalmente, consequentemente, você vai receber de volta. Mas não porque você estava querendo ou esperando isso, não, porque isso é uma lei natural, que o próprio Senhor fez, até para nos ensinar o segredo da generosidade, de doar. E muitas vezes de se doar, lembrando que o próprio Deus, ele deu aquilo que era o melhor e a coisa mais importante que alguém poderia dar. Ele deu o seu próprio filho. O Senhor, ele doou de maneira generosa, ele doou o seu próprio filho em favor da humanidade. Ele amou o mundo, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe presente melhor do que esse? Existe doação melhor do que essa e mais generosa do que essa? Do que dar o único filho para salvar toda a humanidade, apenas exigindo que as pessoas crescem no seu filho? Então o próprio Deus, ele doou, ele nos ensinou sendo exemplo. Ele é o nosso modelo, a nossa referência maior. Então ele doou, mas, como eu disse, isso engloba todo tipo de doação, inclusive a financeira. Pode se aplicar também a doação financeira. A generosidade também inclui você ajudar e doar recursos financeiros para ajudar aqueles que precisam. Então Jesus ensina aqui o segredo da generosidade, da pessoa que não fica se importando, se preocupando se as pessoas estão se aproveitando de você. A pessoa que não fica se preocupando se você vai perder tempo, vai perder dinheiro, sabe, vai se desgastar, vai perder energia. Não. Aquela pessoa que é generosa, ela gasta energia, ela gasta tempo, ela investe as suas forças e muitas vezes investe e gasta o seu dinheiro em prol daqueles que mais precisam. Então nós sabemos, por exemplo, que existem médicos, existem enfermeiros que nesse exato momento estão trabalhando até além daquilo que é o normal. Muitos estão dobrando ali o seu horário de trabalho, a sua jornada, a sua carga de trabalho, em prol das vidas, para ajudar as pessoas. E a promessa do Senhor é, toda vez que você se doa, toda vez que você abre mão de alguma coisa para você, às vezes de um tempo que você poderia estar dormindo, um tempo que você poderia estar se divertindo, mas você abriu mão para ajudar alguém, você vai ser recompensado. De uma maneira boa, a boa medida, calcada, Deus ele vai pressionar, ele vai socar, sacudir e transbordar. Então, Deus ele vai te recompensar de maneira transbordante. Então, seja uma pessoa desprendida, seja uma pessoa doadora, generosa.
Doar sangue, por exemplo. Já doei sangue muitas vezes. Quando você doa sangue, a gente sabe que existem algumas crenças, algumas religiões que são contra, mas nós entendemos que quando nós doamos sangue, nós estamos salvando vidas. Pessoas que às vezes sofreram algum acidente, pessoas que perderam muito sangue, e às vezes se não tiver uma doação de sangue, a pessoa vai morrer. Então quantas vidas não foram salvas porque alguém se dispôs para ir lá, tirou um tempo e tirou o seu próprio sangue, deu o seu próprio sangue para salvar a vida de algumas pessoas. Então doe, meu irmão, doe. Eu me cadastrei uma vez no banco lá de medula óssea, porque a gente sabe que pessoas que têm leucemia, elas precisam de uma medula óssea compatível. A única chance que ela tem, pela medicina, pela ciência, a única chance que ela tem de sobrevivência, além da quimioterapia, além de todos os tratamentos, a chance mais forte que ela tem de sobreviver e de vencer a leucemia, vencer o câncer, é encontrando alguém que tem uma medula óssea compatível com a dela. Normalmente, as medulas entre irmãos de sangue, irmãos biológicos, normalmente há uma chance de encontrar uma medula óssea compatível. Mas há uma chance, ainda que seja pequena, de repente você ter uma medula óssea compatível com alguém que está lá do outro lado do Brasil. Você às vezes está no sul, a pessoa está no nordeste e vice-versa. E há uma chance de você ter uma medula óssea compatível. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas o procedimento é terrível, dói, você tem que se dispor de tempo. Mas vale a pena doar medula óssea se for para salvar uma vida. Então, o Senhor, Ele nos ensinou. Não tem ninguém na face da terra que doou, seja dinheiro, seja sangue, seja medula óssea, seja o seu tempo, seja os seus talentos. Não tem ninguém que doou e que não foi abençoado de uma maneira transbordante. Uma boa medida, calcada, socada, sacudida e transbordante. Ou seja, uma maneira que cabe bastante e transborda. Então, meu irmão, Jesus nos ensinou o segredo da generosidade. A pessoa generosa, ela não doa apenas dinheiro. Ela doa, às vezes tem algum bem material, tem uma roupa, e você vê a pessoa que não tem, Jesus mesmo ensinou, né? A gente tem que vestir aquele que são nus. No dia do juízo final, quando Jesus voltar, ele vai falar, quando foi que eu neguei te ajudar, Senhor? Quando você deixou de vestir aquele que não tinha o que vestir, quando você deixou de visitar o preso, visitar aquele que estava enfermo, quando você deixou de alimentar ou saciar a sede daquele que estava com sede, foi a mim que você recusou. Em contrapartida, ele vai dizer, aqueles que ajudaram, que foram generosos, toda vez que você fez isso para alguém, deu de beber, deu de comer, deu roupa para vestir, visitou aquele que está enfermo ou aquele que está preso, muitas vezes preso injustamente, abandonado, foi a mim que você fez. Então o Senhor vai recompensar, além da recompensa que nós temos aqui na terra, sabe, Deus ele abençoa de uma maneira especial a pessoa que é generosa na terra. Nós temos a certeza de que, de fato, somos salvos. Não estamos comprando com isso a nossa salvação. Nossa salvação já foi comprada com o sangue de Jesus. Mérito apenas de Jesus. Mas, sendo uma pessoa generosa, estamos demonstrando e comprovando que, de fato, somos salvos. Somos pessoas regeneradas. Somos pessoas que nasceram de novo. De fato somos salvos, estaremos comprovando, demonstrando que de fato a salvação entrou na nossa vida. Como aconteceu com Zaqueu, quando Jesus entrou na vida dele, na casa dele, ele doou metade dos bens aos pobres e restituiu 4 vezes aqueles que ele tinha enganado, roubado. Jesus falou, olha, esse homem também é filho de Abraão, a salvação entrou nessa casa. Então você sabe, a característica do salvo é a generosidade, é a doação, é a entrega, é o servir. Então, meus irmãos, nós fomos chamados não para ser servido. Nós não nascemos, não existimos e nem nos convertemos ao Evangelho para ser servido. Pelo contrário, nos convertemos, Jesus entrou na nossa vida para que possamos aprender a servir, a entregar o nosso tempo em favor dos outros. A entregar muitas vezes os nossos recursos financeiros também. É importante dizer, como eu falei no início, que muitos usavam esse texto para pedir oferta, dinheiro, dízimo, e muitas vezes, infelizmente eu tenho que dizer isso, é uma coisa triste
ainda que fosse para ajudar alguém que realmente precisava, mas não era. Normalmente era para, alimentar e sustentar impérios e templos, recursos que são irrelevantes, são coisas que muitas vezes não fazem sentido. Apenas caprichos de homens, desejos, ganância, ambição de homens que usam o nome de Deus para enriquecer, usam o nome de Deus para se encher de vaidades, vaidades das vaidades. Então, quando você vê lá, olha o que diz Evangelho de Mateus, capítulo 19, 21, é um detalhe que quase ninguém pega quando Jesus tem um diálogo com o jovem rico. Só voltar um pouquinho, Mateus 19, 21. Mateus 19, 21 diz assim: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Claro, Jesus não está dizendo aqui, não está dando o preço da salvação. Ele não está falando assim, você pode comprar o ingresso para o céu ajudando os pobres. Não, ele está ensinando a característica do verdadeiro salvo, a característica do verdadeiro discípulo, do verdadeiro seguidor. Nós queremos ser seguidores de Jesus, nós fizemos um compromisso de servi-lo. Nós o aceitamos não apenas como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele, como Senhor e Mestre, ele serviu o tempo todo o seu ministério, em toda a sua vida. Foi uma vida de doação, de generosidade. Ele doava o seu tempo, ele doava até as suas noites, ficava noites sem dormir, intercedendo, orando pelas pessoas. Ele doava os seus recursos também, ele fazia milagres e a vida dele resumia em doação, em generosidade. Era para qualquer um? Era para encher a barriga de quem já estava cheio? Era para encher o bolso de quem já tem dinheiro, alguém que já era rico? Não. Ele veio, como diz Isaías 61, profecia messiânica, disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me enviou aos pobres, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, aos cativos, aos oprimidos. O Senhor me enviou para proclamar liberdade, para trazer alegria àqueles que estão tristes. E o texto é claro, ele fala sobre os pobres. Então o foco de Jesus foi ajudar principalmente os pobres. E é interessante que nesse texto aqui, onde ele está dialogando com o jovem rico, Mateus 19, 21, ele fala, quando o jovem rico se apresenta para ele, fala: o que eu preciso para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: olha, você tem que guardar os mandamentos, você sabe quais são os mandamentos? Ele falou: sim, eu sei, e eu tenho guardado os mandamentos desde a minha idade mais jovem, desde que eu era pequeno eu tenho guardado os mandamentos. Aí Jesus, como já conhecia o coração dele, sabia que ele era apegado às riquezas, aos bens materiais, aos prazeres deste mundo, às coisas boas da vida, ele falou: olha, só falta uma coisa para você ser perfeito. Vá, venda todos os seus bens e com o dinheiro da venda dê no gasofilácio da igreja mais próxima da sua casa, dê na campanha que estão fazendo na igreja do fulano de tal, dê para o pastor, para o sacerdote, para o apóstolo tal. Ou Jesus talvez poderia falar assim: não, dê para mim mesmo. Olha, eu sou o mestre, eu sou o Messias, eu sou o Senhor. Venda os seus bens e o dinheiro que você ganhar vendendo esses bens, dê para mim. Dê para mim, porque eu sou o Filho de Deus. Mas foi isso que Jesus disse? Não, ele não disse para dar em nenhum templo, em nenhuma sinagoga, nem no templo de Salomão, nem nas sinagogas, nem no sinédrio. Ele não pediu para encher o gasofilácio de igreja nenhuma. Ele disse: dê aos pobres. É o que diz lá, versículo 21. Então, se a gente voltar aí para o texto base e aplicarmos a generosidade, essa questão de doar, de dar, para Deus abençoar de uma forma boa, com uma boa medida, calcada ou recalcada, sacudida e transbordante, saiba, o Senhor ele espera que eu e você doe os recursos, doe o nosso dinheiro, doe os nossos bens materiais, mas é para os pobres, é para aqueles que realmente precisam.
Não é para aqueles que não precisam, não é para encher o bolso de pastor. Na nossa comunidade, na nossa igreja, como eu sempre falo, faço questão de falar, não existe nenhum pastor assalariado, não porque não tenhamos direito, como diz o próprio apóstolo Paulo. A Bíblia pode até dar respaldo, podemos até biblicamente ter direito a receber um salário, porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas nós abrimos mão disso, assim como Paulo, para que isso não seja mais um motivo de escândalo, de tropeço na pregação do Evangelho, que isso não seja um obstáculo para que possamos pregar o Evangelho. Assim como a Bíblia dá o direito para um pastor, um bispo, um mestre receber um salário, também ensina, através do próprio apóstolo Paulo, a trabalhar e conseguir recursos, conseguir um salário através de um trabalho fora da igreja. E assim a gente pode, inclusive, doar mais para a igreja, ao invés de ficar só recebendo, só consumindo, só acumulando bens, usando a fé alheia das pessoas. Não condeno aqueles pastores que são assalariados, que vivem disso e muitas vezes se doam, se desgastam até além daquilo que podem, dia e noite muitas vezes, e muitas vezes não recebem muito. Agora, eu critico sim, infelizmente, aqueles que querem ficar ricos através da fé. Aqueles que ganham salários altíssimos. Aqueles que muitas vezes, comparando com a sua própria congregação, têm um salário muito acima da média da maioria dos seus membros. Muitas vezes eu sei de igrejas que têm membros que estão passando pela miséria, estão passando necessidade, e muitas vezes os pastores que estão vivendo no luxo, vivendo na ostentação. Então isso não é agradável ao Senhor, isso não é bom para o Senhor. Quando você dá dinheiro numa igreja assim, meu irmão, você não está sendo generoso. Não, você está alimentando o império e a ganância de um homem perverso. O que nós temos que fazer é procurar nos atentar àqueles que estão à nossa volta, seja da nossa igreja ou não, seja da nossa família ou não. Claro que a Bíblia fala que temos que nos atentar principalmente, prioritariamente, aos da nossa família. Olhe primeiro na sua família, veja se tem alguém passando necessidade. Porque se alguém não cuida dos seus parentes, é pior do que o ímpio. Negou a fé, é o que diz Paulo. Então nós temos que olhar na nossa família, mas também fora da família, fora da nossa igreja, mesmo que seja alguém que seja fora da religião, da nossa crença, da nossa fé, nós temos que doar. A exemplo da parábola do bom samaritano, que foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou. Sabe, muitas vezes para nossa vergonha tem que vir o ímpio para ajudar, porque os próprios crentes não querem ajudar, não querem ser generosos. E nós que temos que ser assim, temos que ajudar, fazer o bem sem olhar a quem. Esse texto não é bíblico, mas é uma grande realidade, é uma grande verdade. Temos que fazer o bem a todos os nossos semelhantes. O próximo não é apenas aquele que frequenta a mesma igreja que eu, não é aquele que crê da mesma forma que eu. O próximo é qualquer pessoa que seja semelhante a mim, qualquer ser humano que estiver próximo de mim. É o meu próximo que eu devo ajudar se ele estiver passando necessidade. Então, se você ajudar um pobre, meu irmão, se você ajudar alguém que está precisando de uma roupa, que às vezes está precisando de recursos financeiros, que está precisando de alimento, que está precisando pagar as contas, às vezes está prestes a ser despejado, a luz vai ser cortada, o gás acabou e você vai lá e ajuda, meu irmão. A promessa é para você. Deus vai te abençoar com uma boa medida, recalcada, socada, sacudida e transbordante. Com a medida que você medir, você será medido. Por quê? Um dia é você que pode precisar da ajuda, do recurso de alguém, do tempo de alguém. E então, a forma como você usar para medir alguém, porque é interessante, até sobre isso, a gente pode falar sobre o julgamento que as pessoas fazem em relação a alguns pobres. A maioria que olha um pobre, alguém que está mal vestido, alguém que às vezes está sujo, que não toma banho, a nossa tendência já é falar assim, isso aí vai, se eu der dinheiro vai usar droga, se eu der dinheiro vai comprar cachaça, vai comprar bebida. Não, acho que isso aí, se eu começar a dar, a pessoa vai se acostumar e a pessoa vai muitas vezes se encostar em mim. Meu irmão, eu não conheço alguém que ajudou, que abençoou, que perdeu alguma coisa. Se a pessoa que foi ajudada usou o recurso de maneira errada e irresponsável, é ela que vai se ver com Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Claro, temos que ter discernimento. Não vamos sair ajudando que a gente já sabe que não precisa. Não. Se você não sabe, mas aparentemente a pessoa está precisando, então ajude, doe, estenda a mão.
Porque fazendo isso, você vai estar fazendo para o Senhor. É para o Senhor que você está ofertando. Quando você ajuda o pobre, você está ofertando ao Senhor. Muitos pensam assim, não, só o dinheiro que eu dou lá na igreja é para o Senhor. E às vezes a igreja nem se preocupa com os pobres, nem ajuda os pobres, não dá alimento, não dá roupa, não dá cesta básica. Meu irmão, você não está ajudando ao Senhor, você não está ofertando ao Senhor. A oferta que agrada ao Senhor, a oferta que chega até o Senhor, é aquela que é dada aos pobres. Foi por isso que Jesus disse isso para o jovem rico. Venda os bens que você tem, tinha muitos bens, o homem era rico. Venda e dê o dinheiro aos pobres. Ele não pediu para ele não pediu para nenhum templo, para nenhuma sinagoga. Ele falou, dê para os pobres. Infelizmente o jovem foi embora triste, porque era muito rico e acabou não vendendo seus bens, não doando para ninguém. É o que leva a entender o texto. E infelizmente esse jovem perdeu uma grande oportunidade. Ele desperdiçou uma grande oportunidade de ser generoso. Então o meu convite para você, existe um segredo por trás da generosidade. E esse segredo tem a ver até com a lei da semeadura. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Tudo que você semear, você vai receber de volta, e muitas vezes de maneira transbordante. Quando você vê ali um pé de laranja carregado, cheio de laranjas, não precisaram muitas sementes, não precisaram milhares de sementes. Poucas sementinhas foi o suficiente para transbordar de muitas laranjas. Assim é a nossa vida. E não é só para dinheiro que serve isso. Se você doar amor, você vai colher amor. Se você doar ódio, se você plantar ódio, você vai colher ódio. Então, da mesma forma, se você plantar recursos financeiros, bens materiais, roupa, alimento na vida daqueles que precisam, você vai colher, nada vai te faltar, é o que diz o Senhor. E acima de tudo, você vai estar de fato demonstrando que você é um salvo, é um verdadeiro discípulo e seguidor do Senhor Jesus Cristo. Então, Lucas 6,38 diz, dê e lhe será dado. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Na medida que você medir, a régua que você usar para medir os outros, você será medido. A forma que você usar para ajudar ou não ajudar, vai acontecer de volta para você. Se você doar 10, entenda, é no mínimo isso que volta para você. Agora, quem doa 0, quem planta 0 semente, vai colher o quê? Nada. Quem planta vento, colhe vento. Essa que é a verdade, essa que é a realidade. Então doe coisas boas, doe o seu tempo, doe as suas energias, doe os seus talentos, doe os seus recursos financeiros, doe os seus bens materiais, doe roupas, doe alimento, tudo aquilo que for para beneficiar, abençoar aqueles que mais precisam. E com certeza você vai descobrir o segredo da generosidade, que é ser abençoado de maneira boa, calcada, sacudida e transbordante. Amém, meu irmão? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora e que o Senhor realmente toque no teu coração, para que você, nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas já estão esgotando os seus recursos, alguns já estão talvez até passando fome, dependendo aí de ajuda de governo, e você sabe que se ficar só dependendo do governo, a gente está na roça. Então, é aí que entram os verdadeiros filhos de Deus, os servos de Deus, para estender a mão. Lembrando que as nossas mãos, meus irmãos, é como se fosse uma extensão das mãos do Senhor. Quando Deus decide abençoar alguém, ele não é a mão dele literalmente que desce e fala assim, tô aqui, não cai dinheiro do céu. Deus poderia fazer isso, né? Fazer chover dinheiro ali no quintal de alguém, na horta de alguém, mas não é assim. Deus escolheu usar como método, quando ele decide abençoar alguém, ele escolheu usar como método, usar os seus servos, usar os seus filhos, os discípulos de Jesus. Ele decidiu que fosse dessa forma. Então é dessa forma que ele abençoa os outros, usando as minhas e as suas mãos. E quando você abençoa os outros, meu irmão, com certeza você também será abençoado. Vamos orar?
Pai Celestial, muito obrigado por esta mensagem, muito obrigado, Senhor, pelo ensino, que o Senhor nos capacite, Senhor, a cada vez mais colocar em prática, que o Senhor coloque, Senhor, ó Pai, perto de nós, de fato, aqueles que mais precisam, que o Senhor nos dê discernimento para que possamos ser generosos, Senhor, seja com dinheiro, seja com bens materiais, com alimento, seja, Senhor, com os nossos talentos, seja com o nosso tempo, com os nossos ouvidos, Senhor, dando atenção para as pessoas, que o Senhor, ó Pai, nos use para abençoar aqueles que mais precisam. Porque eu sei que, Senhor, ó Pai, aquele que abençoa com certeza será abençoado. Mas, claro, a nossa motivação não é essa. A nossa motivação é saber que nós fomos salvos e que o mínimo que nós podemos fazer, Senhor, não para pagar, e sim para tentar demonstrar a nossa fé, demonstrar que nós de fato recebemos a graça, o mínimo que nós podemos fazer é amando o próximo. Porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor morreu e se entregou primeiro no nosso lugar. E nós devemos seguir os teus exemplos, devemos ser teus imitadores. Discípulo é alguém que imita, que segue o exemplo do seu mestre. O Senhor como mestre doou, o Senhor como mestre foi generoso, serviu, ajudou, lavou os pés dos discípulos, como sinal de humildade, humilhação, de serviço, e nós não podemos ser diferentes, basta ao servo ser como o seu Senhor. Então nós somos teus servos e queremos da mesma forma doar a nossa própria vida, se for para beneficiar aqueles que mais precisam. Então nos ajuda, Senhor, a perder o egoísmo, a pensar que nós não pensemos apenas em nós mesmos, nas nossas vontades, nas nossas necessidades, mas que possamos também pensar nas necessidades dos nossos semelhantes, daqueles que muitas vezes estão numa situação muito pior do que a nossa, Senhor. Nos usa para abençoar aqueles que precisam. É a minha oração. Eu oro pelos enfermos que estão agora nas UTIs, nos hospitais, as pessoas que estão fazendo tratamento. Meu Deus, livra, Senhor, que esta doença, que este vírus, que essa pandemia acabe logo, Senhor. Basta uma palavra tua, Senhor, e tudo será mudado, tudo será transformado, Senhor. O Senhor é aquele que acalma as tempestades. Então nós te clamamos, Senhor. O Senhor está no barco da nossa vida. Acalma essa tempestade em nome de Jesus. É a minha oração. Amém e amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana. Infelizmente vamos continuar realizando cultos online, não vamos poder voltar aos cultos presenciais. O decreto aqui na cidade ficou ainda mais rígido, mais rigoroso, decretaram um estado de lockdown. Os comércios estão fechados, principalmente no final de semana, só trabalham no modo de delivery, entregas em domicílio. Então está proibido terminantemente reuniões, presenciais. Então vamos continuar dessa forma, crendo que logo, logo vai passar. Tenha paciência, espera no Senhor, meu irmão. Ele vai, no tempo certo, Ele vai nos dar a vitória e vamos poder retornar aos cultos presenciais. Que Deus te abençoe, seja uma pessoa generosa, ajude o seu irmão, o seu próximo, em nome de Jesus.